Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, nesse vídeo eu vou trazer aqui uma pregação do Zezé de Camargo, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, e refletir com vocês um pouco sobre a questão do nível do evangelho no Brasil. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas que estão saindo da CCB, que não tem evangelho também, a gente sabe muito bem disso, mas eu queria trazer uma reflexão que eu acho muito importante. Só que antes, preciso te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal. É importante porque faz com que essa mensagem chegue a muito mais pessoas. E também dê like, curta, compartilhe e deixe nos comentários também as suas impressões sobre o vídeo, porque é muito importante, porque o YouTube, assim que o YouTube entende que é um canal relevante, que é uma mensagem relevante, vai para mais pessoas. E principalmente falando de evangelho, a gente sabe que muitas das vezes o YouTube não ajuda muito as plataformas que falam de evangelho, porque aliás o mundo inteiro o pessoal não gosta muito de ouvir evangelho. Então você dando like, curtindo, se inscrevendo no canal, você ajuda essa mensagem a ir para frente. Então você está militando na causa do evangelho também, tá certo? Então vamos lá. Bom, alguns dias atrás, já faz alguns dias, eu tinha ouvido essa pregação do Zezé de Camargo. Eu achei um negócio assim, eu achei um negócio complicado, extremamente complicado. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem, e aí, depois que eu colocar para vocês ouvirem, a gente vai comentar um pouco sobre isso. Deixa eu colocar meu fone aqui. Eu não vou colocar o vídeo, tá certo? Porque por problemas de repente de direitos autorais, mas eu vou colocar aqui a pregação. Bom, ouçam aí com atenção. Vamos lá. A Bíblia, desculpa ser extensivo aqui, que quando Jesus estava na peregrinação, ele ganhou alguns presentes. Dentre elas, ele ganhou a metade da cidade. Abraão deu a metade de uma cidade para ele. E todo mundo querendo agradar ele, porque ele conseguia fazer os milagres. E um mendigo partiu um pedaço de pão que ele tinha e deu para Jesus, que era a única coisa que ele tinha. Aí perguntaram para Jesus qual foi o maior presente que ele tinha ganhado. Ele falou que, mais importante, ele falou que foi um pedaço de pão. Aí todo mundo indagou Jesus, mas como? Você ganhou a metade da cidade de Abraão? Como um pedaço de pão é mais ou menos? Ele falou, a cidade de Abraão é mais uma cidade para ele. O pedaço de pão era a única coisa que o mendigo tinha, e ele partiu comigo. Então, eu acho que isso é muito importante, o ser humano carregar isso com ele. A importância que a pessoa te dá quando você não é importante. Isso é. Bom, essa daqui é uma mensagem, tá? A mensagem dele extremamente curta. Então ele estava num show, ele parou o show, intenção boa, assim, intenção boa. Eu não estou aqui julgando intenções, eu estou julgando o que ele falou, né? Então o que ele falou é da peregrinação de Cristo, que Cristo estava na peregrinação e recebeu a metade de uma cidade do Abraão, Abraão muito antes de Cristo. Cronologicamente isso não faz o menor sentido. E aí outra pessoa deu a metade do pão. E que o mais importante foi a metade do pão. Bom, primeiro que isso não está na Bíblia. Então já começa por aí. Então essa é uma pregação que não faz o menor sentido. Isso não está na Bíblia. Aliás, com essa pregação aí eu já acho que ele está pronto para ser ancião, viu? Eu acho que dá certinho, porque inventando coisa da sua própria cabeça com toda a convicção, tá prontinho para ser ancião, né? Só que como ele é músico, então talvez não vai poder, né? Mas fora isso, ele estaria prontinho para ser ancião lá na CCB. Bom, mas assim, vamos lá. Agora falando um pouco mais sério aí sobre esse negócio. Isso daqui é para vocês verem que é o seguinte, bom, a CCB, igual a gente fala aqui constantemente, ela é uma seita e não tem evangelho. Não tem evangelho na CCB. Quem defende que CCB tem evangelho é aquelas pessoas que gostam de tampar o sol com a peneira. Essa que é a verdade. Porque quando você vai nos ensinamentos diários da CCB, quando você vai nos resultados das reuniões e no dia a dia do CCBano, você sabe que evangelho é zero, não tem evangelho. Porém, ela não está sozinha nisso daí. E esse vídeo mostra muito claro, esse áudio, né, para vocês no caso, mostra muito claro
que ela não está sozinha nisso daí. O evangelicalismo brasileiro, sinceramente, eu acho que está de mal a pior. Quando a gente vai analisar muitas dessas igrejas, e as igrejas que mais fazem sucesso, são aquelas igrejas em que quando tem a palavra de Deus, é completamente distorcida. Entendeu? Isso daí acontece muito. Teologia da prosperidade, vem pra cá que você vai ficar milionário, você vai ganhar dinheiro e que a sua vida, você vai perder seus vícios. Esses dias eu tava eu tinha ido num passeio num zoológico e tava sentado no banco, eu, minha esposa, meus 2 meninos, chegou 2 senhoras lá pra mim dizendo assim: ó, eu vim trazer para você um panfletozinho do culto que vai ter na minha igreja, e lá é uma bênção. Aí eu fiquei só ouvindo para ver o que ela ia falar, por que era uma bênção a igreja dela. Não, lá é uma bênção porque eu garanto, lá a gente vai fazer ela falou lá, o Festival da Libertação, era alguma coisa assim, que tipo, você tinha que ir lá na igreja, e aí o pastor lá ia orar por você e você ia ficar liberto de qualquer vício. Mas ela fala assim, mas se por um acaso você ou tiver alguém que você conheça que não pode ir lá, é simples, você pega uma peça de roupa da pessoa e leva, porque ele ora pela peça de roupa e a pessoa vai ficar liberta. Assim, onde tem evangelho nisso? Onde tem evangelho? Por isso que quando as pessoas vêm para mim e falam assim, eu estou pensando em sair da CCB, eu falo assim, primeira coisa, você tem que ter convicção que você está saindo por conta do evangelho, que você conhece o evangelho. Por quê? Quando você começa a ler as escrituras e conhecer o evangelho, você não cai nesses enganos, você não cai nessas enrolações. Que é o que vai acontecer muitas das vezes, que a pessoa sai de lá por uma briga. Aí ele vai ser capturado geralmente, no caso do CCBano em específico, ele vai ser capturado por dissidências muito parecidas, que também não tem evangelho, que é só profetada, ou seja, não acrescenta em absolutamente nada para a sua vida espiritual. Não vai acrescentar absolutamente nada para a sua salvação, né? Você vai continuar perdido, entendeu? E aí tem para todos os gostos. Então, isso é no caso do CCBano, mas tem outros casos das pessoas que também resolvem sair de denominações esquisitas e seitas, né? Ela fica muito suscetível a esses discursos, porque são discursos apelativos. Vem aqui que Deus vai falar com a sua alma, vem aqui que é Deus que vai descer lá na hora e vai dar tudo que você quer, vai responder às suas dúvidas, Deus vai te libertar dos seus vícios. Não, Deus tem poder de fazer tudo isso, porém o foco do evangelho é te levar a Cristo, é crer em Cristo, te reconhecer como pecador, porque a partir daí você é uma nova criatura, e obviamente a nova criatura, com o Espírito Santo trabalhando nela, todas essas coisas, elas vão se ajeitando, entendeu? Naturalmente, eu não estou falando de dinheiro, estou falando, por exemplo, de vícios, esse tipo de coisa. Isso daí, o próprio Espírito Santo, ele vai te transformando. Agora, dinheiro em si, você pode crer, ficar pobre, continuar pobre e morrer pobre. Muitos fizeram isso. Você pode, de repente, receber alguma coisa que você tá com tanta esperança e tal. É só você ter cuidado para que essa coisa não seja um ídolo do seu próprio coração. É só isso que você tem que ter cuidado. Então, e aí, quando a gente ouve essas mensagens, e esse daí é um exemplo de muitos exemplos que a gente tem, mas muitos e muitos e muitos. Pastores aí que completamente sem noção do que eles estão falando, e na verdade todos nós que não conhecemos as escrituras, toda a pessoa que não conhece as escrituras está sujeita a esse tipo de enganação muito fácil. Por quê? Porque quando você não tem a sua mente aberta pela palavra de Deus, e aliás, cadê? Tá aqui atrás, se tivesse aqui... Não tá aqui não. Se tivesse aqui eu até pegar. A palavra de Deus é Bíblia, tá? Isso daí é muito importante. É Bíblia, é Escritura. Então quando você tem a sua mente aberta pela palavra de Deus, pronto. Esses enganos você não cai mais. Aliás, eu lembro até de um trecho
Eu lembro de um trecho da entrevista que eu fiz com o pastor Isaac aqui no meu canal. Se você não assistiu, assista essa entrevista, que eu achei uma entrevista excelente, tá certo? Excelente. Inclusive que ele comentou, né? Porque a gente estava falando sobre seitas e heresias, né? E aí ele ficou lá com uma dúvida em uma das denominações, se eu não me engano foi a Testemunha de Jeová, foi alguma coisa assim. Mas aí ele disse uma coisa que eu achei muito importante. Ele disse assim: a gente não precisa conhecer todas as moedas falsas ou todas as notas falsas. Para a gente identificar algo falso, a gente precisa conhecer muito bem o verdadeiro. Eu achei fantástico, porque é a verdade. Você não precisa aplicar a sua vida para descobrir o que é seita, o que não é seita, isso daqui é seita, aquela nova denominação que surgiu ali é seita, aquela outra é seita. Você não precisa disso daí. A única coisa que você precisa fazer é conhecer o verdadeiro, ou seja, conhecer a nota verdadeira, conhecer o evangelho verdadeiro. Isso você vai encontrar nas escrituras. E aí você olhando aquilo ali, lendo e se aplicando, e Deus abrindo a sua mente, o Espírito Santo trabalhando em você, você não vai ser enganado, entendeu? Inclusive, no lugar que vamos supor que você está hoje, eu estou numa denominação X, entendeu? Em que hoje é uma denominação bíblica, vamos supor, ela que é uma denominação bíblica, eles lá estão aplicando, estudando e mostrando as coisas de acordo com as escrituras. Só que amanhã, de repente, troca o pastor, troca, sei lá, a administração da igreja, muda a irmandade por algum motivo, e aí, o que acontece? Ela começa a perverter o ensino. Pronto. Ou seja, você está vendo como não está vinculado ao lugar, à denominação. Não, eu vou para essa placa porque essa placa é que vai me dar a salvação. Se você pensar nisso, você está pensando como seitário. O que te dá a salvação é Cristo. E aí você tem que conhecer muito bem a Cristo para saber quando a palavra de Deus está sendo pregada e quando a palavra de Deus não está sendo pregada. Isso daí é o mais importante. Então, conhecer muito bem o verdadeiro. Conhecer o verdadeiro demanda você conhecer as Escrituras. Estude as Escrituras. Essa conversa da CCB que não pode estudar a Escritura, a gente deve ler, mas não deve... Conversa fiada. Estude as Escrituras, se aprofunde nas Escrituras. Entendeu? Porque aí você vai crescer na graça e no conhecimento, porque são coisas que andam juntas. Então, o estudar, o se dedicar, o conhecer a Deus através das escrituras e da oração, que é um outro pilar muito forte, eles se complementam. Você precisa dos dois, entendeu? Não adianta você ser um advogado de Cristo, no seguinte aspecto. Você conhece, não, no versículo tal, diz tal coisa, não sei, só que aquilo não transformou seu coração. Isso daí é um sino que tine, entendeu? Também não resolve. É um conjunto. Aquilo ali, você tem que aplicar aquilo ali na sua vida. Ou seja, a palavra de Deus, no momento que você conhece, que você se aprofunda, ela vai transformando o seu ser. Pronto, você está crescendo na graça e no conhecimento. Então essas duas coisas vão te livrar dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Leia as cartas paulinas, leia Pedro, por exemplo, que ensinava exatamente isso. Não vos enganei, não vos deixeis enganar. Muitos falsos profetas surgirão. Eu não preciso, aqui no meu canal, ficar combatendo todos os canais. De vez em quando a gente fala de um canal, fala de outro, a gente fala de uma corrente teológica, fala de outra. Mas assim, eu não preciso. O que eu preciso aqui é passar o evangelho da maneira mais fiel possível, para que vocês ouvindo, entendendo, consultando tudo o que eu falo, entendeu? Não é os outros que podem estar errado, eu posso estar errado. Então, consulte tudo que eu falo nas escrituras também, porque isso é importante. E aí você crescerá na graça e no conhecimento e, portanto, você terá, obviamente, a sua chance de ser ludibriado por essas doutrinas diminui muito.
Entendeu? Porque ludibriado para condenação, eu creio que nenhuma pessoa eleita ela pode ser, porque a palavra de Deus diz assim que não é possível que se engane os eleitos, entendeu? Mas assim, ser ludibriado para você estar ali debaixo de jugo de homem à toa, entendeu? Isso daí pode se acontecer. Não é algo salvífico de repente, é um jugo de homem que não necessariamente você precisaria estar embaixo. Se você cresce no conhecimento, você vai sofrer menos, entendeu? Então eu quis trazer isso daí, trazer esse negócio do Zezé aí falando desse evangelho que não está na Bíblia, entendeu? Apesar de parecer bonitinho, apesar de sentimento ser legal, apesar de ter uma mensagem muito bonita, mas é falso, não está na Bíblia, não está nas Escrituras, entendeu? Bom, preciso lembrar vocês aqui no final, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe esse vídeo também com as outras pessoas, que ajuda também essa mensagem a chegar para muito mais pessoas e as pessoas não caiam no engano, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, até mais e tchau, tchau.